décimo lugar, Eduardo II da Inglaterra. Eduardo reinou de 1307 a 1327 e mesmo antes de se tornar rei, fez a cagada de colocar apenas os seus favoritos ao seu lado, deixando a maioria dos barões ingleses putaços. O cara não aprendeu com outro cara que também tá aqui na nossa lista. Quem será que é? Pior, ele tinha um favorito, o conde da Cornualha, Piers Gaveston. E ninguém sabe ao certo se o cara era apenas um ótimo amigo ou um amante. A galera até dizia que a Inglaterra tinha dois reis, então os barões se sentiram desprezados, abandonados, e isso ia ter volta. Os barões se revoltaram e obrigaram Eduardo a exilar o seu amigo favorito, e ainda ele teve que assinar um documento em 1311 que restringia ainda mais os poderes reais na Inglaterra. Um cara fraco, bundão, que realmente não tinha aprendido com um dos seus predecessores. Calma que a gente vai falar melhor desse cara aqui. E como burrice pouco é bobagem, ele fez a mesma coisa que o cara que a gente vai falar lá na frente. Ignorou os barões, ignorou o documento que ele tinha assinado e trouxe o seu companheiro de volta à Inglaterra. Os barões falaram: o quê? Você tá de brincation de mim, cara? E rapidinho eles passaram o Gaveston pro outro plano. O Eduardo tava com a popularidade na merda, a reputação na lama, e ainda tinha os escoceses se rebelando no norte, lembra? William Wallace? Então, aliás, o vídeo do William Wallace tá aqui, mas nessa época o William já tinha ido pro além também, e quem tava brigando era o Robert de Bruce, que ainda derrotou o Eduardo na famosíssima batalha de Bannockburn. A derrota para os escoceses, aliado a problemas na colheita e a fome generalizada, fez com que todo mundo odiasse o rei Eduardo, que mesmo na merda ainda favorecia e enriquecia os seus favoritos. Em 1321, começa uma guerra civil. Os barões marcham contra Eduardo, todo mundo tá contra ele, até a sua esposa, que conspira e facilita para que o rei fosse capturado e forçado a abdicar. E em nono lugar, o Ricardo II da Inglaterra. A gente vai ter uma dobradinha aqui, porque o sucessor do Eduardo, dois pra frente, piorou ainda mais as coisas. O Ricardo governou a Inglaterra de 1377 a 1399 e ele foi tão ruim que até o Shakespeare retratou ele como um rei totalmente incompetente, além de ser uma figura trágica. Mas agora, uma vítima das circunstâncias e das maquinações dos outros. O cara foi tão fraco que até a sua queda nem foi por causa dele mesmo. Não aprendendo nada com o Eduardo II, o Ricardo II, de novo, reuniu uma galera favorita à sua volta, ao invés de governar junto com todos os barões, e acabou em um confronto acirrado com o parlamento inglês. Sim, já existia uma forma rudimentar de parlamento na Inglaterra nessa época, formada pelos barões. Mais pra frente no vídeo a gente vai ver quem que cagou tanto, que os caras conseguiram fazer um parlamento na monarquia inglesa. Assim, o seu reino acabou virando um caos, cheio de jogadas políticas que no fim acabou em assassinatos de vários barões, o que o piorou ainda mais as coisas. Ricardo poderia ter se redimido por seus feitos na guerra ou ainda pela sua ótima administração, mas ele não possuía nenhuma das duas qualidades. Era um merdão. Assim, em 1399 ele sofre um golpe, perde o reino e morre um ano depois. E em oitavo lugar, Carlos o Gordo. Carlos III foi imperador franco-carolíngio de 881 a 888 e recebeu o apelido aí muito carinhoso de o Gordo devido à sua aparência física, mas também pela sua falta de autodisciplina. Apesar do seu apelido, Carlos o Gordo foi um governante respeitado e fez contribuições significativas para a estabilidade e a prosperidade do reino carolíngio. Além disso, ele era bisneto do grande Carlos Magno, que você pode ver tudo nesse vídeo aqui. Mano, tudo certo até aqui, mas o problema é que tudo que o Carlos Magno conquistou foi se perdendo com os seus sucessores, e Carlos o Gordo foi quem acabou com tudo de vez. Na sua queda em 887, foi o marco da desintegração final do império do Carlos Magno, e embora tenha controlado a França por pouco tempo, Carlos o Gordo não é contado entre os reis da
França, mano, coitado do cara. Pra você ver como era importante um rei realmente assumir o papel de rei, não era apenas a boa vida, o luxo e o poder. O cara tinha que ser forte, entender da administração do reino, ser um bom líder militar e, acima de tudo, ter autodisciplina e saúde para ser um bom governante. E é por isso que eu resolvi mudar de vida. Cara, eu tô meio pesadinho, tô meio zoado, ansioso, até depressivo, enfim. Tava meio foda, ninguém sabia muito disso. Só que agora eu faço academia, vê lá no Insta que eu tô postando tudinho sobre aí esse projeto Cavaleiro Medieval 2024. E eu tô lutando Buhurt, uma luta medieval incrível. Eu já fiz vídeo lá na Casa Medieval de um campeonato de Buhurt. E se você tá afim de ver um campeonato medieval de verdade, com espadas reais, armaduras de verdades, uma treta sangrenta entre equipes, cara, não perde essa oportunidade. É só clicar no primeiro link aqui embaixo e garantir o seu ingresso para o dia 16 de dezembro, onde vai acontecer a grande final de Buhurt lá na Casa Medieval. Cara, um combate medieval de verdade, e ainda você pode ver comendo pratos medievais. E corre, porque ainda tem o cupom Caverna10 que você ganha 10% de desconto em todos os eventos da Casa Medieval. Corre lá, compra, porque eu também vou estar lá e a gente pode se encontrar. Em sétimo lugar na nossa lista, Carlos VI da França. Carlos VI, também conhecido como o Rei Louco da França, só por aí você já vê porque que ele tá aqui nessa lista. O Rei Louco foi coroado em 1368, aos 12 anos de idade, e no começo ele era chamado de o Amado durante a regência dos seus tios, mas como sabemos, a alegria medieval dura pouco, e em 1392, aos 24 anos, Carlos sofreu um acesso de delírio durante uma jornada na floresta de Le Mans, e nessa crise de loucura, ele atacou os seus próprios homens, e esse foi o primeiro de inúmeros episódios psicóticos que acometeram Carlos ao longo da sua vida. O rei ficava alternando entre períodos de instabilidade mental e lucidez. E imagina que horrível você ser da corte desse cara maluco. Você não sabia se você ia acordar e perder a cabeça, ou você ia acordar e o rei ia estar de boa, felizão. Você já acordava com medo, você não queria nem chegar perto do cara, porque se o cara tivesse louco, você tava na roça. Com isso, Carlos passou a ser conhecido como o Louco, e seu reinado foi, sem dúvida, desastroso para a França. Pior que isso foi no meio de duas grandes guerras da França, a guerra contra a Borgonha e a guerra dos 100 anos contra a Inglaterra. A sua má gestão, por causa da loucura, fez com que Carlos perdesse todos os territórios conquistados por seu pai lá dos ingleses, e ele quase perdeu a França também. E em sexto lugar, Carlos VII da França. Agora a gente vai ter uma dobradinha familiar, porque pior que o Rei Louco francês, que perdeu tudo, foi o seu filho, o cara que perdeu a Batalha de Agincourt e fez a Inglaterra ganhar de virada da França. Depois vê o vídeo de Agincourt aqui. Carlos VII foi o filho sucessor de Carlos VI, governando até 1461. Só que ele pegou o reino francês na merda. O norte da França, incluindo Paris, já estava na mão dos ingleses e dos borgonheses. Além disso, o novo rei era tão fraco quanto o seu pai. A situação era desesperadora, só que ele foi salvo por um anjo. Apareceu uma jovem chamada Joana d'Arc, que afirmava ter sido instruída por Deus, por meio do arcanjo Miguel, para salvar o reino francês e a coroa de Carlos VII. Tudo sobre a Joana nesse vídeo aqui. Com a sua ajuda, os franceses recuperaram alguns territórios. Carlos foi coroado rei da França em Reims no ano de 1429, mas apesar do papel decisivo de Joana em reverter o curso da Guerra dos 100 Anos a favor da França e devolver o reino ao rei, quando ela foi capturada em 1430, o Carlos VII não fez nada para ajudar ela, nada. Deixou a Joana se ferrando sozinha, não pagou resgate, não tentou salvá-la. Um completo merda, um bosta. E não era apenas com Joana que ele era um bosta. Carlos era um narcisista e nem pro filho ele ligava. Pior, o rei parecia ter ciúmes das habilidades do próprio filho e sempre impediu o menino de conquistar qualquer coisa que pudesse lançar uma sombra sobre ele. Carlos chegou até o ponto de tentar impedir o seu filho de casar, ameaçando invadir o ducado aliado de Saboia, quando Luís, que ainda não tinha filho aos 28 anos, decidiu se casar com a filha do duque. Mano, que filha da p...
Vamos colocar ele mais pra frente da lista lá, em primeiro lugar. Não, o primeiro é pior ainda. Carlos foi um pai perverso, um fraco, sem honra, além de mau administrador. Ele se interessava mais por suas amantes do que pelo seu próprio reino. Cara, se você tá curtindo essa lista aqui, a gente chegou na metade ainda, já dá aquele like aqui embaixo e se inscreve no canal para me ajudar a crescer o Caverna Medieval, que eu quero chegar nos 100 mil inscritos. A sua ajuda vai ajudar o Caverna a decolar. Vamos embora junto levar esse barco medieval, a história para todo mundo. Em quinto lugar, o Rei Fantasma, ou ainda o Rei Idiota. Childerico III foi o último rei da dinastia franco-merovingia e pelo nome, o Rei Fantasma e o Rei Idiota, você já sabe porque ele tá aqui em quinto lugar dessa lista. Childerico governava durante as invasões islâmicas da Península Ibérica, uma ameaça gigantesca, só que os merovingios eram conhecidos por serem uns bundões que não governavam, só ficavam na boa vida. Tanto não governavam que quem de fato administrava o reino franco eram os prefeitos do palácio, figuras que eram como regentes nessa época. Só que o Childerico era o pior de todos, e com um rei merda desse, os francos só não caíram para os muçulmanos por causa do grande Carlos Martel, o prefeito nessa época. Depois vê essa playlist das cruzadas medievais, que eu tô contando toda a história das expansões islâmicas até o início das cruzadas. Depois que Carlos Martel venceu os mouros, Childerico foi deposto, torturado e preso, fazendo com que surgisse a grande dinastia carolíngia, que criou o grande Império Carolíngio. E em quarto lugar na nossa lista, Dom Afonso VI de Portugal. Apesar de Dom Afonso VI de Portugal ser considerado um rei vitorioso, ele até ganhou esse apelido, né, de o rei vitorioso, e ter governado até sua morte em 1683, ele foi um governante física e mentalmente fraco. Tão fraco que o seu irmão mais novo, o Dom Pedro II, e não é esse Dom Pedro que você está pensando, é o Pedro Duque de Beja, conspirasse contra ele em 1668, declarando o rei incapaz de governar. Não foi muito à toa também, porque desde que assumiu o reinado, o Afonso já estava cagando para a administração de Portugal, levando uma vida boêmia, lá na boa, nas festinhas, com as novinhas e tudo mais. Mas a família não precisava ser tão cuzona também, né? Além de declarar o irmão um inválido, Pedro ainda assumiu como regente e depois furou o olho do irmão, mano. Ele declarou o casamento do Afonso inválido e casou com a cunhada, mano. Que cara cuzão. Dom Afonso não foi pior só por mérito próprio, mas teve a infelicidade de ter um irmão do mal, mas ele era um merda, velho. Um merda pra deixar tudo isso acontecer. Em terceiro lugar da nossa lista, Catarina de Médici. Cara, a gente tá falando muito de monarca bundão. Bora botar alguém do mal nessa lista aqui só pra apimentar as coisas. Catarina foi rainha consorte da França de 1547 até 1559, devido ao seu casamento com o rei Henrique II. Ela já começou a ficar do mal quando todos os seus filhos morreram ainda jovens durante o reinado de cada um. Entrava um, morria. Entrava o outro, morria. Entrava o outro, morria. Então, ela atuou como regente da França por 3 vezes, em 1552, em 1560 e em 1574. Mas ela estava sempre por trás de todos os seus filhinhos. Então, a sua regência foi tão forte, todo esse período foi chamado de a Era de Catarina de Médici, um período de constante guerra civil e conflitos religiosos na França. Catarina governava com mão forte. As repressões contra os protestantes culminaram no grotesco massacre do dia de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, onde quase 30 mil protestantes foram mortos a sangue frio. Embora tenha sido o pior massacre em um único dia, as guerras religiosas na França causaram a morte de cerca de 3 milhões de pessoas, em grande parte devido às políticas linha dura de Catarina contra eles. A história lembra dela como uma mulher ávida por poder, maquiavélica, tirana e rabugenta, uma governante que passava por cima de qualquer coisa, qualquer lei para afirmar o seu poder. Em segundo lugar na nossa lista, o João o Sem Terra. Apelidado de Rei João Sem Terra, João I da Inglaterra governou entre 1199 e 1216. Os pais de João eram Henrique II e Leonor da Aquitânia, que foram governantes formidáveis e deram à Inglaterra
Inglaterra uma grande quantidade de territórios franceses. O irmão de João era Ricardo, que apesar de passar apenas 6 meses como rei na Inglaterra, ganhou o título de Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão, devido à sua grande habilidade militar e liderança durante a Terceira Cruzada. O problema é que as campanhas de Coração de Leão esvaziaram os cofres ingleses e quando ele morreu, João assumiu um reino na merda, quebrado. Mas qualquer rei decente conseguiria administrar e salvar o reino, só que João era um merda, piorou ainda mais as coisas. A galera já não gostava dele porque o via como um traidor, e pra piorar, João não era um rei piedoso, um cara narcisista, do mal e um péssimo rei. Tão ruim que ele foi até excomungado pelo Papa em 1209 e ainda não satisfeito, peitou os barões ingleses, só que quando eles atacaram, João mijou nas calças, se rendeu e ainda assinou a famosíssima Carta Magna em 1215, criando as fundações para o parlamento inglês. Eu vou deixar o vídeo completo do João Sem Terra aqui para você ver depois. E finalmente, em primeiro lugar, como pior rei da Idade Média, está o Henrique VIII da Inglaterra. Henrique VIII foi eleito o pior rei da história medieval por alguns motivos óbvios. O primeiro, porque ele era prepotente e arrogante. Depois, ele cagou para os filhos e ainda ele literalmente assassinou centenas de pessoas apenas porque estava afim. Bem a lá Game of Thrones, lembra do King Joffrey? Então, mano, olhava torto pra ele, ó, já era. E pior, um desses infelizes foi a sua própria esposa. Aliás, uma das esposas, o cara teve várias. E olha que birrentinho, ele queria separar da primeira esposa, mas o Papa não deixou. Aí sabe o que ele fez? Fácil, expulsa a Igreja Católica da Inglaterra e funda a sua própria igreja. Então já clica nesse vídeo aqui e vai entender tudo porque Henrique VIII é o pior rei da Idade Média, além de entender como surgiu a Igreja Anglicana. Falou!